Olá, doutores, advogados e advogadas de toda a nossa Santa Catarina. Eu sou a doutora Sarita Assis Pacheco, estou novamente aqui nos estúdios da CAASC, em Florianópolis, para realizar o nosso quarto podcast, organizado pela nossa Comissão de Relações Internacionais. E hoje vamos falar um pouquinho como funciona o direito para os brasileiros lá em Portugal. Ora, ora, pois, brincadeiras à parte, vamos falar sobre um assunto que está em alta no Brasil e, com certeza, em Portugal também. Hoje, para brilhantar ainda mais esse nosso encontro, vamos entrevistar a doutora Ana Beatriz Garcia, diretamente de Portugal, onde ela vai contar um pouquinho, né, para a gente das suas vivências e também de um tema muito importante. Juntando tudo a isso, nós vamos ter hoje, então, para me ajudar, para conduzir os trabalhos, né, hoje, o doutor Jefferson Biava, diretamente dos Estados Unidos, ele vai conduzir essa nossa tarde, né, de conhecimento. Doutores, sejam bem-vindos. Doutor Jefferson, a palavra está com o senhor. Muito obrigado, doutora Sarita. Bom dia a todos. Aqui ainda é bom dia. Eu gostaria de agradecer o doutor Juliano Manfredini, presidente da CAASC, por nos dar essa oportunidade, acreditar no nosso projeto, e é um projeto que ajuda a engrandecer em muito, né, o conhecimento dos advogados catarinenses. No episódio de hoje, sobre relações internacionais e direito com base no ordenamento jurídico português, doutora Ana Beatriz Garcia. Muita satisfação poder entrevistar a doutora. Doutora, devem ser muitas perguntas, tá? Mas a doutora fique à vontade para responder dentro do seu tempo, claro, com a nossa limitação, mas eu gostaria que a doutora falasse um pouquinho sobre Portugal, sobre a sua área de atuação, como que a doutora trabalha em Portugal. Muito bom dia a todos. Aqui já boa tarde, né? Estou 4 horinhas à frente. E eu sinto-me lisonjeada de estar aqui fazendo parte desse projeto, de participar da comissão e poder estar participando aqui desse maravilhoso evento que é esse podcast, né? Esse projeto que eu entendo que vai trazer muita informação para todos que o acompanham. Tá? Agradeço também à comissão, né, pelo convite, por estar aqui hoje, para falar um pouquinho da minha vivência, do meu trabalho, no ordenamento jurídico português, tá? Aqui em Portugal, a maior parte do meu trabalho é com a obtenção de nacionalidade portuguesa, por todas as vias, né? E a gente sabe que com a migração, né, o ser humano sempre foi muito de migrar, e muitos descendentes de portugueses e outros, né, europeus vivem hoje no Brasil. E muitos não sabem que tem ali o direito de obter uma cidadania, né, uma nacionalidade europeia que abre portas, né, seja para residir, para trabalhar, para viajar, né, um passaporte forte que você não vai precisar de vistos para muitos países, como, por exemplo, para ir para os Estados Unidos, para o Japão. E, além disso, muitas dessas nacionalidades elas podem ser passadas aos seus descendentes. Então, na verdade, como eu sempre falo, né, obter a nacionalidade portuguesa é preservar ali a sua história e dar continuidade, né, para os seus descendentes, quando é uma nacionalidade originária, né, por atribuição, ou seja, para quem é filho ou neto de português, porque, infelizmente, em Portugal, a lei, ela prevê um limite de gerações para a obtenção da nacionalidade, quando se é pela via da família, pela via do sangue, né? Mas a gente também tem outras vias, né? Muitas vezes as pessoas ficam muito apegadas, eu não tenho nenhum pai, nenhuma avô que seja português, que tenha ali a, a nacionalidade portuguesa para que eu possa adquirir. Então, eu nunca vou poder ser um nacional europeu. Não, existem outras vias, né? Então, se você vier residir em Portugal legalmente, por exemplo, é uma das vias de naturalização. Hoje também a gente derrubou essa questão do medo de se naturalizar em outra
outro país e perder a nacionalidade brasileira, né, que isso era um medo de muitos não davam entrada, né, com esse receio, apesar de nunca ter sido automática essa perda, né, da nacionalidade brasileira, muitos tinham esse receio, e hoje a gente não tem mais isso, né, com a alteração da emenda constitucional recente que teve no Brasil, e a gente tem muitas vias de obtenção da nacionalidade, a gente pode falar de muitas delas aqui, seriam aulas e aulas para falar, mas a gente vai fazer um resumão aqui, eu vou me atentar mais também, a gente falar sobre a nacionalidade pela via da atribuição, ou seja, né, quando a gente tem um pai ou uma mãe portuguesa, ou um avô ou uma avó portuguesa. E a gente teve a alteração da legislação aqui da nacionalidade recentemente, tá? Em janeiro desse ano teve uma alteração legislativa com relação aos filhos de portugueses reconhecidos na maioridade. Tá? Porque isso também era uma barreira, porque a gente tem o artigo 14 na Lei de Nacionalidade que impedia, né, quem foi reconhecido por um pai ou uma mãe portuguesa na maioridade não podia fazer o pedido, mesmo sendo filho de um português originário. Né? E a gente tinha essa discussão, né, da inconstitucionalidade, né, era contra todo ordenamento jurídico português mesmo, então, mesmo sendo uma lei específica, né, a gente tinha essa vedação, e agora a gente teve já uma primeira maleabilidade aí, né, a primeira alteração em relação a esse sentido, que abriu portas também para muitos que foram reconhecidos na maioridade. Existe muito essa questão. Às vezes o português ia para o Brasil e, né, constituía uma outra família, né? Às vezes não era a família. Desculpa. Estava vendo aqui o chat. Então, vinha para o Brasil, às vezes, constituía uma segunda família, não se casava, e só ia reconhecer, às vezes, o filho num testamento, ou reconhecia com esse filho já na maioridade, quando se finalizava o primeiro casamento, e aí sim assumia a segunda família. Enfim, e a gente tem muitas histórias, né? E o que eu mais gosto de atuar é realmente lidar com essas histórias e realizar, né, esses desejos, esses sonhos, não é? Para essas pessoas. Porque a gente vai em busca de certidões, a gente vai em busca de história, né? E eu sempre gostei muito dessa questão, né, do direito internacional, a gente mexer realmente com a história das pessoas. A gente busca certidões. Hoje, por exemplo, eu recebi dois assentos, né, portugueses aqui para dar entrada num pedido, e até essa busca, muitas pessoas ficam com dificuldade, né, porque não sabem onde que se encontra. E um dos documentos primordiais que não tem como a gente abrir mão é esse assento do nascimento português, seja do pai, da mãe, seja do avô ou da avó. Então, antes de 1910, a gente tem esses registros em paróquias, né? Então, eram feitos nos batizados, onde eram feitos registros, né? Então, eram registro civil junto com o registro religioso. Né? Só a partir de 1910 que a gente tem aí realmente a constituição do registro civil e os assentos estão aí informatizados. Tá? Então, essa busca às vezes é minuciosa, porque às vezes as pessoas têm pouca informação, mas também é importante a gente deixar claro que é possível buscar esses documentos, não é? Não é algo que é impossível, pode às vezes demorar um pouco a depender do número de informações que essa pessoa tenha, mas eu sempre falo que é importante conversar com a família, né? A família, ela sempre vai trazer muita informação. E o português, eu falo, é muito bairrista. Então, se alguém da família escutou que o nosso avô dizia que vinha da região lá do Porto, de Lisboa, de Braga, enfim, realmente ele vinha dessa região, né? Então, essas conversas com a família, ela é muito importante para esse primeiro passo, que é encontrar a certidão de batismo ou de nascimento desse ascendente português. Muito bem, incrível, incrível, doutora. E como que a pessoa quais seriam os benefícios que a pessoa que busca uma cidadania portuguesa teria em relação à Europa ou mesmo Estados Unidos, para que aquela pessoa que pensa em talvez tirar um visto americano ou ir morar na Europa, que benefícios ela teria em relação a isso? Digamos,
se eu tenho a cidadania portuguesa, eu posso ter meu filho numa universidade da Espanha, por exemplo? Isso contribuiria para que ele pudesse ter esse benefício, em outro país da Europa ou nos Estados Unidos, digamos, para obter um visto americano? Ótima pergunta, doutor Jefferson. E sim, né? A gente sempre fala que um dos benefícios é este, né? Dentro da União Europeia, você tendo a nacionalidade portuguesa, você consegue residir em qualquer um dos países da União Europeia sem muita burocracia. Você apenas vai pedir uma autorização simples, né? Normalmente é junto às câmaras, né, municipais, como se fosse comparado ao Brasil, né? Só para a gente fazer um comparativo. Para a gente poder pegar um certificado de residente para cidadão europeu, e é isso, né? Não vai passar por todo aquele tormento dos imigrantes, né? De tentar agendamento, nada disso. Você já consegue residir em qualquer país da União Europeia sem muita dificuldade. Pode trabalhar legalmente, né? Então, tudo isso é um benefício. Em relação ao acesso às universidades, né? Seja para graduação, mestrado, doutorado, enfim. Também existe a prerrogativa de você. Aqui se paga propina, né? Propina aqui seriam as mensalidades. É diferente que a gente fala propina, às vezes as pessoas ficam assustadas, né? Doutora, esclarece, esclarece, porque senão o pessoal pensa, ué, até em Portugal? Não, gente, Pois é, calma, não. a origem pode ser, né, a palavra propina, mas aí é outro É outro sentido, sentido. exatamente. Então, as propinas aqui são as nossas mensalidades, né? Então, é o que a gente vai pagar para estudar. Aqui mesmo nas universidades públicas se paga para estudar, tá? Mesmo que mais baixo o valor, se paga. E existe uma diferença significativa na maioria, em 99% das universidades, existe uma diferença no valor significativo entre uma pessoa que é estrangeira e que vai estudar e uma pessoa que é nacional, portuguesa, ou né, tenha uma nacionalidade europeia, se for, por exemplo, português, se for estudar na Espanha ou qualquer outro país pertencente à União Europeia, tá? Então, existe realmente uma diferença muito grande nesses valores, o que vai facilitar, né, o acesso a essas universidades. Além disso, temos a dispensa aí, né, de emissão de visto para turismo para os Estados Unidos, Japão, por exemplo. Para os Estados Unidos agora também tem a facilidade, né, da emissão do visto, é o E2, não é? Se não for, o doutor me corrige. E, então, realmente, abre portas, não é? Então, quando a gente fala que a nacionalidade portuguesa, né, que é uma nacionalidade europeia, ela é um investimento, né, quando a gente fala da atribuição, por quê? Porque eu consigo, apesar de ter uma limitação de gerações, como eu mencionei, né, apenas para filho ou netos, se eu sou, por exemplo, bisneto, se o meu pai adquirir como neto, ele passa a ser português e eu passo a ser filho de português. Por quê? Porque a atribuição ela retroage ao nascimento. E com isso, eu consigo, como bisneto, tetraneto, enfim, aí depois as várias gerações seguintes vão conseguir também obter a sua nacionalidade portuguesa, tá? Através de um processo que hoje corre de forma online aqui em Portugal. E outra questão Doutora, também. só uma pausa para a gente. E até quantas tem mínimo de gerações ou máximo de gerações para trás? Supomos, meu tataravô, até meu tataravô, ou não tem essa barreira. Então, doutora Sarita, como eu mencionei, aqui a lei prevê só até a segunda geração diretamente, tá? Então, tem que ser filho ou neto de portugueses para obter. Mas, como eu falei, então, se eu sou bisneta, eu não posso obter diretamente. Mas se o meu pai ou minha mãe, que é neto do português, está vivo, ele vai poder adquirir essa nacionalidade. A partir do momento que essa nacionalidade for atribuída, for deferida, eu vou passar a ser filho de português, porque ele, como neto, obteve a nacionalidade retroage ao nascimento dele, então é como se ele tivesse nascido em Portugal, e ele passa a ser um cidadão, né, português originário. E aí eu vou passar, ao invés de ser bisneta, agora eu vou ser filha de português e vou poder fazer agora, ingressar com o meu pedido. Eu não vou poder ingressar como bisneto, tetraneto, diretamente. Eu vou sempre precisar de um ascendente até segundo grau vivo para fazer o primeiro requerimento.
Bora complicar um pouquinho, então, doutora. E supomos, o meu bisavô mas ele já é falecido. Tem essa parte também? Ou não, apenas para os que estão vivos, né? Vamos lá. O português, ele não precisa estar vivo para eu adquirir a minha nacionalidade portuguesa, tá? Quem tem que estar vivo é o requerente. Então, o filho ou o neto precisa estar vivo para declarar a vontade de adquirir a nacionalidade portuguesa, tá? Agora eu vou abrir aqui um parêntese também, já vou complicar mais um pouquinho, porque é uma dúvida que sempre surge aqui, é o seguinte, tá, eu entrei, a minha avó é neta de português e ela já tem 90 anos. Vou entrar agora com o pedido de nacionalidade. Se ela morrer no meio, né, do processo, no decurso do processo, o que acontece? Pois é, isso é uma discussão muito grande, né? Infelizmente, os processos eles finalizam, tá? Porque os conservadores entendem que é feito por ato de declaração, apesar de que, quando foi feita a declaração, a pessoa estava viva, mas no curso do processo, se foi antes do despacho positivo do conservador, então, se o conservador ainda não chegou a analisar o direito e já deu o positivo, mesmo antes, né, da emissão efetivamente do assento português, o assento de nascimento, se esse óbito aconteceu antes, eles extinguem o processo, tá? Eles vão arquivar esse processo e ele não vai ser concedida a nacionalidade. Por outro lado, se esse óbito aconteceu depois desse despacho positivo, se o conservador já analisou o direito e já deu o ok para a nacionalidade, mesmo que ainda não tenha sido emitido o assento de nascimento, essa nacionalidade já foi lhe atribuída, né? Só falta a mera formalidade de emitir um assento português, tá? Mas eu sempre falo que isso é discutível, né? Então, assim, não existe ainda uma prerrogativa em relação, uma jurisprudência em relação a ações nesse sentido, mas eu gostaria muito de fazer uma. Então, assim, né? Quem estiver nessa situação e quiser realmente discutir esse direito em tribunal, eu entendo que seria possível. Por quê? Porque no momento do pedido, a pessoa estava viva, lúcida e declarou que queria ser nacional português. Ela veio a óbito, muito provavelmente, por uma incapacidade do sistema português atual de analisar e emitir essas nacionalidades dentro do prazo legal. Porque hoje a gente tem, né, dentro do direito administrativo aqui, do Código de Direito Administrativo, um prazo de 90 dias úteis entre o pedido e a conclusão. E isso não é mais cumprido, né? Pela sobrecarga, principalmente depois da pandemia, teve um elevado número de pedidos, tá? E hoje esses pedidos, a depender, por exemplo, netos, 3 anos no mínimo. Então, a gente já superou e muito o prazo do Código de Processo Administrativo, né? Por isso que eu falo que é discutível, né? Até porque a nacionalidade portuguesa por atribuição, diferente das naturalizações, né? Ela vai retroagir ao nascimento. Então, por que não, né, ter a oportunidade de se discutir isso num tribunal, né? Então, assim, eu sempre falo e fico à disposição aí para a gente correr atrás e tentar realmente reverter, porque eu acho injusto. Se a pessoa estava viva no momento do pedido, declarou que queria ser português, ela vai ser português desde o dia que ela nasceu, né? Vai retroagir. E ela faleceu num decurso de prazo muito acima do que a lei hoje, né, tem como previsão, por uma incapacidade, né, uma incompetência do sistema, né, de gerir esses milhares de processos. Então, eu acho sim que para esses netos e filhos é discutível a gente brigar aí para que essa nacionalidade realmente seja concedida. Muito bem, doutora. Muito obrigado pela sua explanação, bastante enriquecedora do nosso conhecimento. E a vida em Portugal, doutora? Vamos nos limitar um pouco a Portugal, não expandir para toda a Europa. Custo de vida, como seria, trabalho, o que a pessoa poderia, de que forma vivem os brasileiros que migram para Portugal para obter
uma nova vida, um novo trabalho, enfim. A doutora poderia agora um pouco mais tranquila a fala para a gente falar um pouco de coisa boa também, né? Claro, doutor. Bom, vamos lá, doutor Jefferson. Aqui, a vida em Portugal é o que eu sempre falo. Se você quer viver em Portugal ou qualquer outro país, né? Você quer sair do Brasil, quer ter uma nova vida, você precisa de um planejamento, né? Então, assim, planejamento de tudo. Financeiro, né, em relação ao trabalho, em relação à família, em relação à adaptação, porque Portugal não é um segundo Brasil, apesar da língua ser a mesma, a gente tem muita diferença até na comunicação, tá? É que a gente estava falando aqui da propina, né? Existem sentidos diferentes, né, em relação à própria palavra. Existe diferença, né, no trato, não são calorosos como os brasileiros, enfim. Mas a pessoa que quer ter uma qualidade de vida para si e para os seus filhos, é um ótimo país para se viver, indiscutivelmente, em relação à segurança, em relação à qualidade ainda do ensino, né, da saúde, você tem acesso pleno ao Sistema Nacional de Saúde, tá? E é uma oportunidade, sim, de viver com mais qualidade, mas não é um país para você ficar rico. Então, muita gente vem para a Europa com esse sonho, né? Como se fosse sonho americano, né? Aquela coisa de migrar e vou ficar rico, porque tem o câmbio, tem a moeda, mas você aqui, se você vier trabalhar recebendo um salário mínimo português, que hoje é 870 euros, né? Mais os descontos, né? Vai cair ele para 700 e alguma coisa. Você hoje tem rendas, que os arrendamentos aqui de casa hoje estão muito elevados, porque não tem casa para arrendar. Tá? Então, os que tem no mercado, né, super inflacionaram, tá? Principalmente nos grandes centros, Lisboa, Porto, né? Então, você com um salário mínimo português, muitas vezes não vai conseguir arrendar um imóvel, a depender do tamanho desse imóvel. Se é um T1, T2, né, que a gente chama aqui como, né, 2 quartos, é T1, T2, T3. Então, é importante a gente ter isso em mente. Vir com todo esse planejamento prévio, né? Já verificar onde você vai residir, onde tem trabalho, de preferência vir com trabalho. Hoje a gente tem o visto de procura de trabalho, não é? Que possibilita você vir e procurar trabalho por 90 dias. Tem trabalho? Tem, mas é o que eu falo, né? Tem gente que vem achando que vai arranjar o emprego dos sonhos, e muitas vezes, a depender da área, vai ter que se recolocar, né, em outra área, uma área de serviço, que é, por exemplo, hotelaria, restauração, né, que são os restaurantes, são as áreas que têm mais emprego, né, até construção civil e tudo mais. E as pessoas precisam também estar dispostas a, muitas vezes, mudar a sua atuação, né, e ter isso em mente. Talvez num primeiro momento, depois, né, ir se recolocando no mercado aqui. Se tem uma graduação, pensar em vir fazer um mestrado, né, ver o mercado de trabalho, fazer reconhecimento dos diplomas, né? Então, eu tenho profissão tal, é possível fazer reconhecimento de diploma? Sim, é possível. Então, vou fazer uma revalidação antes de me mudar, para eu conseguir já chegar com uma certa capacidade de busca de emprego, né? Mas emprego tem, mas é o que eu falo, né? Talvez não seja aquele valor exorbitante como as pessoas imaginam que seja, né? Infelizmente se vende muito esse sonho, viver na Europa, que você vai sempre se dar bem. Hoje, infelizmente, a gente tem muitos imigrantes voltando, né? Porque vem sem planejamento, vem sem emprego, sem nada, vem com um mínimo de reserva que se esgota ali no primeiro mês e acaba tendo que voltar em condições precárias. E não é isso que a gente quer. A gente quer uma migração segura, uma migração consciente, planejada. Mesmo que demore um pouco mais, né, a gente precisa ter isso em mente. E outra questão é que agora acabou, né, teve eleições, assumiu um novo governo e ali em junho, se eu não me engano, foi encerrada a figura da manifestação de interesse. O que seria a manifestação de interesse? A pessoa que entrou como turista e resolveu ficar. E se conseguia legalizar depois
através de uma manifestação de interesse de permanecer no país. Essa figura jurídica, ela não existe mais, tá? Então, se a pessoa vem como turista e pretende ficar, ela não vai mais conseguir se legalizar, tá? E vai ficar aqui como um imigrante ilegal, que não vai ter acesso pleno à saúde, não vai conseguir um trabalho digno, né? Eu acompanho alguns imigrantes nesse sentido, tá? Gente até que vem de país do CPLP, que eu estou agora tratando dessas questões, mas que está aqui, por exemplo, desde 2022, existia a figura da manifestação de interesse, a pessoa tinha visto consular de turismo, não era do Brasil, mas era de um outro país CPLP, não conseguia converter na autorização de residência CPLP, que aconteceu a partir de 2022, porque o visto foi emitido dias antes do início da previsão legal. Não consigo converter. Não fez a manifestação de interesse. Por quê? Porque não conseguia emitir os documentos portugueses, porque até para a manifestação de interesse você tinha uns pré-requisitos, né? Tinha que ter contrato de trabalho ou abrir uma atividade, tinha que ter inscrição na Segurança Social, nas finanças, e essa pessoa não conseguia fazer inscrição na Segurança Social, por exemplo. Eu que consegui agora, porque depois de 2 anos fazendo trabalhos esporádicos, né, recebendo dinheiro em mãos, não tinha nem como comprovar a renda. Agora ele conseguiu um trabalho a termo certo também, por alguns meses, mas a partir de agora a gente consegue fazer os documentos dele e entrar com uma ação judicial para tentar regularizar ele. Então, as coisas não estão mais tão fáceis como era há um tempo atrás, tá? Para regularização. Então, se pretende vir, tem que vir com visto. Tem que fazer o planejamento prévio, tá? Não dá mais para vir, né? Não... e resolver ficar. Não. O Quer jeitinho vir para brasileiro é passear? só no Brasil mesmo, né, doutora? Não adianta. É o que eu sempre digo, até estou anotando alguns questionamentos que o pessoal está dizendo, mas a gente sempre gosta de frisar que, assim, o jeitinho brasileiro, se ele tem origem em Portugal, que trouxe para nós, mas ele ficou aqui. Então, não Sim. adianta você pegar, eu vou mudar, então vou fazer o seguinte, eu vou com um visto de turismo e lá eu faço a mudança. Não, Não. porque é um momento muito grande da sua vida, tu sair daqui, né, do Brasil, é ruim, mas tu estás no teu país, né? E tu ir para lá para depois se amoldar, principalmente agora que a senhora disse que realmente uma prática que se tinha muito, né, da manifestação de vontade, isso caiu, não tem mais, né? Não. Inclusive, a revogação dessa previsão legal aconteceu muito rápida, né? Porque quando se tem vontade política de se fechar ou abrir portas, se faz muito rápido. Então, eles votaram, foi para promulgação à noite, e no mesmo dia, perto de meia-noite, já estava publicado no, no Diário da República. Então, assim, Celeridade processual a todo vapor, né? foi muito rápido. E também tem essa discussão que não teve um período de transição, enfim, né? Isso a gente consegue discutir em alguns casos no tribunal, já se está discutindo isso no parlamento, mas a figura da manifestação de interesse ela não vai voltar, tá? Sim. Isso é certo. Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta, porque quando a gente até lança os podcasts, né, com o apoio do Juliano Mandelli, perdão, acabei trocando ali, mas é Juliano Mandelli, ele abriu esse espaço para a gente trocar esse conhecimento, né? Então, quando a gente fala para o pessoal, faz a chamadinha para os doutores que estão assistindo ou vão ouvir a gente depois, a gente sempre disponibiliza 2 canais. Um é pelo telefone da própria CAASC, que eles podem mandar perguntas já para que a gente faça, e o outro é pelo próprio o Instagram, que a gente devagar, né, está começando a preencher ele com esses nossos podcasts. E numa pergunta que chegou para mim, eu vou contextualizar com a senhora da seguinte forma. Uhum. Me formei em Direito, vou mudar de vida. Fiz o meu visto, ou vou fazer o meu visto. São várias perguntas numa só, né? Mas assim, Ok. eu consigo revalidar, eu preciso fazer uma prova de adequação, até porque a legislação é diferente, né? Se eu preciso fazer essa prova, quanto tempo é, o que eu preciso me preparar e qual visto eu preciso ter. Então, olha, são várias perguntas numa só, mas é bem, bem importante, eu acho, esse esclarecer da senhora, se puder, né, passar para a gente.
Sim, sim. Vamos lá. Antes, né, também, essa é outra questão sobre quem era da área do direito. Até pouco tempo atrás, existia um acordo Brasil-Portugal em relação à inscrição na Ordem dos Advogados. Esse acordo também não existe mais, tá? Então, infelizmente, antes a gente tinha o quê? Um mero processo administrativo, se juntava, né? Toda a inscrição, todo o processo administrativo da inscrição, da prova da ordem, todo o seu processo do Brasil vinha para Portugal e a ordem portuguesa, em reciprocidade, né, fazia admissão desse advogado porque ele já foi ali, passou por todo o trâmite, né, administrativo da OAB no Brasil. Agora não existe mais esse acordo, então a gente não consegue fazer mais a inscrição na ordem dos advogados diretamente por um processo administrativo. Então, se é um advogado e não conseguiu fazer a inscrição na ordem, né, até a revogação também desse acordo, que aconteceu com a eleição da nova bastonária daqui, hoje ele vai ter um caminho a percorrer muito mais longo e mais custoso, tá? Em todos os sentidos. Ele vai ter que revalidar esse diploma aqui numa universidade, para depois fazer inscrição, vai ter que fazer estágio aqui em Portugal, no escritório, para depois se candidatar a fazer uma inscrição na Ordem dos Advogados. Em relação a visto, depende de cada caso. Se ele conseguir, por exemplo, já um contrato de trabalho, enfim, não, mesmo que não seja como advogado, mas um contrato de trabalho, a gente tem um tipo de visto. Se ele quer vir procurar trabalho, é outro tipo de visto, né? Então, realmente vai depender muito da situação fática, e só fazendo uma entrevista mesmo para entender a situação do cliente, para poder recomendar um visto. Talvez ele possa vir, se ele tenha rendimentos, por exemplo, no Brasil, ou ele é nômade digital, ele consegue trabalhar, né? Ele tem um contrato de trabalho no Brasil, mas pode trabalhar remotamente e quer vir para cá residir, já é outro visto. Então, a gente tem um leque de possibilidades, e aí realmente só no caso concreto que eu poderia falar, olha, cabe aqui o visto X, Y ou Z, tá? Mas em relação à tramitação, hoje, em relação aos advogados, a gente tem realmente que reconhecer o diploma e depois fazer todo o trâmite junto à ordem daqui. Doutora, uma outra questão. A doutora mencionou que a oferta, o valor dos aluguéis está bastante elevado e a oferta de imóveis para aluguel também está bem baixa. Sim, Isso seria uma oportunidade para investidores em construção civil se estabelecerem em Portugal? Primeiro essa pergunta, e depois, existe alguma forma de visto português para investidores, para pessoas que têm um plano de negócios, têm alguma forma de planejamento, né, para investir em Portugal, se tornarem residentes permanentes ou até obterem a cidadania através disso, futuramente? sim, sim, doutor Jefferson, ótima pergunta. Existe sim, né? É, obviamente, hoje, nos grandes centros, eu não vejo muito essa perspectiva, mas para o interior, né, quem quer investir e construir, eu vejo que sim, tem um grande mercado, né? Existe um visto de investidor, que é o visto Gold, né? É, um dos requisitos, né, é investimento aqui em Portugal. Antes, a gente também tinha a prerrogativa de adquirir um imóvel, enfim, essa questão do imóvel, ela acabou. Mesmo que você compre um imóvel, não tem mais prerrogativa de ter visto de residência, mas como investidor, sim, tá? Então, tem alguns pré-requisitos, é o visto Gold. Você também, sendo residente legal por 5 anos, você vai ter a possibilidade de se naturalizar português, né? Então, se você vem com um visto, seja de investidor, né, que é o visto Gold, seja com qualquer outro tipo de visto, e reside aqui em Portugal por 5 anos, né, com o título, você vai sim poder adquirir a nacionalidade portuguesa. Bem interessante. O senhor me tirou as palavras, e até, na verdade, eu ia perguntar justamente isso, porque nos Estados Unidos tem, né? O Dr. Jefferson, no último podcast, esclareceu bem para a gente isso.
E aí a minha curiosidade era essa também, tá, e aí, em Portugal também tem? Então já vimos que tem também. Mas agora, descontraindo um pouquinho, como o doutor Jefferson falou, né? Tirando aquele peso da legislação da gente, deixa ele perguntar, por que Portugal, doutora? Porque eu sei que a senhora tem uma filha pequenininha agora, 3 mesinhos, 4 meses, e por que escolheu Portugal? Rodou o mapa, apontou o dedo, não, Portugal. Tô brincando, Não, mas conta pra gente. foram vários fatores da vida que me trouxeram para cá, né? Eu tenho ascendentes portugueses, né? Meu bisavô é nascido em Coimbra, então começou toda a história com a minha própria família, né? As nacionalidades dentro da própria família e afins. E eu me casei com um português, então tudo corroborou para eu vir para Portugal, não é? Então, tanta história familiar que eu já, né, estava buscando a nacionalidade, já tinha tempo essa questão, e eu sempre gostei do direito internacional, e sempre gostei de atuar com essa questão e trabalhar com os sonhos e os desejos, né, e poder fazer parte da história dessas famílias, eu gosto muito disso, poder ajudar a realmente conquistar a nacionalidade e residir aqui em Portugal ou em qualquer outro país da Europa, né, com a sua nacionalidade conquistada, seja por qualquer via, né? Desde que a gente consiga fazer por atribuição ou por aquisição. Então, começou por aí, né? Pela família e com o casamento. E, então, acabei vindo para Portugal. Ainda peguei, né, o acordo com relação à Ordem dos Advogados, o que facilitou bastante, né, o início da advocacia aqui. E eu adoro Portugal. Eu falo que, para mim, realmente, eu me encontrei e eu não moraria em outro lugar, sabe? Então, realmente foram questões que foram acontecendo ao longo da minha vida que me trouxeram para cá. Muito obrigado, doutora. Doutora Sarita. Vamos lá. Não, consolidou, né? Consolidou o casamento, foi tipo assim, fechou com chave de ouro, né? Se tu tinha dúvida, um casamento não teve Não mais, tem né? mais. Verdade. Fechou tudo, né? E deixa eu te perguntar uma última pergunta, desculpa até, Tá? doutor, é que veio aqui para mim agora. Brasileiro sempre tentando dar um jeitinho de tudo, né? Dentro das leis portuguesas, né, dentro da própria LINDE do Brasil, uma pessoa que ela tenha o casamento, se a senhora puder explicar também ou informar, né, da melhor Sim. forma. A pessoa que tem um casamento no civil aqui no Brasil, Portugal tem um instrumento que a gente chama aqui de união estável, a pessoa pode adquirir união estável em Portugal também e vice-versa. O que a senhora diria? Tem gente já com ideia de casar 2 vezes, meu Deus. Bom, vamos falar. O Instituto da União Estável. Existe aqui a união de facto, mas ela não é nada comparável à União Estável do Brasil, tá? No Brasil, a gente tem a União Estável como uma instituição familiar, aqui não, tá? Então, não são os mesmos direitos, tá? Em relação a direitos de família, é bem diferente. Então, por isso que eu falo assim, Portugal, case. Não tem, né? Para garantir seus direitos aqui. Em relação à nacionalidade, também tem diferenças, tá? Porque, apesar da lei falar, lá no artigo 3º da Lei da Nacionalidade, prevê que você pode adquirir a nacionalidade pelo casamento ou união de facto com um português. Se você tem uma união de facto, por exemplo, com o português, você é brasileiro e tem uma união de facto com o português. E essa união de facto aconteceu no Brasil. Tem lá o registro, lá no cartório, né, da declaração. Vai ter que passar num tribunal aqui para reconhecer essa união estável. Tá? E é um processo do zero. Não vai ser reconhecida esse documento brasileiro. Não, vai ter que provar aqui em Portugal, no Tribunal Cível, que vive em união estável há mais de 3 anos para poder dar entrada na nacionalidade. Então, além de custo, tempo, né? Tudo isso. Com o casamento, não. Basta, se eu tenho um casamento com português e esse casamento aconteceu no Brasil, eu vou transcrever esse casamento numa conservatória, é um processo que acontece rápido, 15 a 30 dias, a gente consegue transcrever um casamento, e em seguida já dá a entrada no pedido de nacionalidade. Então, você vê que é muito mais célere, né? E o casamento aqui é visto com outros olhos, né? Infelizmente, aqui ainda a união de facto, ela existe, mas ainda muito longe dos moldes do Brasil.
Sim, é muito interessante, né? Porque às vezes a pergunta aqui é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo bem interessante, porque pensou-se realmente isso, né? Então, na verdade, a visão que eles têm da união estável é bem diferente do Brasil aqui. Então, se quiser, porque se tu faz o casamento no civil normal, segue o rito, né? Normal ali que a gente chama, tu consegue depois fazer, eu não sei se precisa fazer a tradução juramentada, no caso para português, se é de Não precisa certidão. porque é a mesma É língua, a né? mesma língua, né? É. Mas aí no Basta os caso do. documentos, desculpa, doutora Sarita, basta os documentos para o processo, que é um processo administrativo simples, que a gente faz numa conservatória, e em 15 a 30 dias no máximo a gente já tem esse casamento transcrito aqui, e a partir daí a gente já dá seguimento à nacionalidade. Obviamente que se essa pessoa, vamos alargar um pouco a situação, né? A pessoa já está no segundo casamento, por exemplo, e quer passar a nacionalidade para essa segunda esposa, né? Então, digamos que esse português casou a primeira vez, tudo no Brasil, né? Casou a primeira vez no Brasil, separou no Brasil e casou de novo no Brasil. O que que ele vai ter que fazer? Vai ter que transcrever o primeiro casamento na conservatória. Depois ele vai ter que fazer uma ação de reconhecimento de sentença estrangeira do divórcio, aí é em tribunal, mas também é um processo rápido, tá? Normalmente ali 30 a 60 dias a gente consegue fazer a revisão de sentença. E depois vai ter que transcrever o segundo casamento, tá? Lembrando que a atualização da vida civil do português, independente se é para passar nacionalidade ou não, é obrigatório, né, para o cidadão português. Então, pelo Código Civil, ele vai ter que sempre estar com a vida civil dele atualizada aqui, mesmo que ele more fora. Muito Tranquilo aqui, bem. doutora. Fica à vontade, doutora. Pode falar. Não, Doutora, não, aqui eu já matei as perguntas todas que eu tinha. muito bem. Aqui também. Então, doutora, doutora Ana Beatriz, doutora Sarita, muito obrigado pela participação hoje aqui no nosso podcast. Espero que possa retornar em outros podcasts futuramente, falar um pouco mais sobre todas essas curiosidades que nós temos sobre Portugal, sobre cidadania, sobre como o advogado pode atuar ou não em Portugal, né? Preencher todos esses requisitos é bastante informação mesmo, né? Eu gostaria de agradecer muito à doutora por ter contribuído hoje e nos colocar à disposição para que a doutora, se tiver mais assuntos para falar também, fique à vontade, nos traga, por favor. Todo conhecimento é sempre muito bem-vindo. E vamos, doutora Sarita, com a palavra, então, para os nossos encerramentos, né? Bom, eu agradeço já desde o início, né, ao doutor Jefferson. Eu agradeço demais também a doutora Ana, porque esse é um tema, é lógico que a gente não consegue esgotar um tema desse, né, cidadania portuguesa, em uma horinha, 2 horinhas, né, mas eu acredito que a gente conseguiu chamar a atenção, as pessoas que estão nos ouvindo, que estão, com certeza vai fervilhar ali, como fervilhou quando o doutor Jefferson foi o entrevistado, foi uma loucura, o pessoal tem várias perguntas para passar depois, mas é assim, doutora, eu vou passar a palavra para a senhora, caso a senhora queira fazer uma consideração final, um agradecimento, depois a gente vai finalizando. Pode falar, doutora. Obrigada. Primeiro, agradecer mais uma vez, né, o convite, a presença nessa tarde, aqui na minha tarde, né, na manhã de vocês aí. Agradecer ao doutor Jefferson, doutora Sarita, a comissão da OAB Santa Catarina, CAASC, enfim, todos os envolvidos nesse projeto maravilhoso, que eu tenho certeza que, né, vai ser ainda mais sucesso. Fico à disposição para participar de outros momentos, para a gente conversar mais, porque realmente, como a doutora Sarita falou, é um tema que é muito grande, muito rico, e tem muita coisa para a gente falar. Então, hoje a gente esboçou algumas questões hoje importantes, né, esclareceu alguns pontos que as pessoas tinham dúvidas, mas fico à disposição, tá bem? Se quiser depois também mandar as perguntas, eu respondo sem problema algum, tá bem? E é um prazer sempre estar aqui com vocês. Obrigada. Imagina, mais uma vez nós que agradecemos.
A gente vai agora, a partir de agora, estar sempre ali fomentando muito o nosso Instagram, botando sempre as chamadinhas. E agradeço a presença desses dois doutores. Eu aqui no Brasil, tranquila, né? E os dois, um na Europa, o outro nos Estados Unidos, vocês estão muito chique, são muito importantes, mas eu agradeço realmente, né, a sua fala hoje. E convido também os doutores e doutoras que estão nos ouvindo que fique ligado, porque na próxima sexta-feira nós teremos um novo podcast, um momento um pouco diferente, vamos ter algumas novidades e dessa vez a gente não vai falar, vai ser realmente uma surpresa. Então, conto com vocês até lá. Tchau, gente. Obrigado, doutora. Tchau, Obrigado. obrigada. Tchau, tchau.